Olá, Ei, bem? som tá funcionando bem? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Som funcio... Eu tô te ouvindo perfeitamente. O som tá bom aí? Escuta? Som tá bom? Agora sim. Sim. Bom, vamos lá clicar no aviãozinho para convidar mais pessoas. Isso. Põe o dedo nesse aviãozinho aí e chama o povo. Chama o povo. Pelo menos 5, hein? Tem que chamar pelo menos os 5 melhores Cada amigos. um chamar pelo menos os 200 melhores amigos aí de cada um. Chama aí os 200 melhores amigos. Vamos entrar, vamos aqui participar conosco essa noite gloriosa que o Senhor nos proporcionou. Esse dia abençoado, dia em que o Senhor mais uma vez nos deu o privilégio da vida. Privilégio da vida. Saber Vida. que Oi, viver é um Vivian. privilégio. Ei, Vivian, boa noite. Bem-vinda ao 4h21, um minuto apenas, e Deus pode mudar a sua vida. Eu creio assim, nós estamos aqui porque cremos dessa maneira. Vamos Cristiane, lá boa clicar. noite. Boa noite. Aperta esse Oh, aviãozinho aí, manda para os 200 melhores amigos que vocês têm. Só os 200 melhores, não precisa de mais. Cada um mandando para os seus 200 melhores. 5 pessoas, nós já seremos 1000. Boa noite, bem-vindos. bom, pode ir colocando aí, Bem-vindos. né? Da onde está assistindo a live. Até dar De só onde, mais um de onde, minutinho. fala aí pra gente, de onde que vocês Oi, estão? Cristiane e Débora, boa noite. Diretamente de onde, Cristiane? De onde falas? de Edenice Betim. Silva, boa noite, bem-vinda. De onde você está falando? Fala, comunica aí com a gente. Fala de onde vocês estão falando. Pernambuco, que maravilha. Eu estou com uma participação ilustre aqui da minha gatinha, chamada Linda. Ela já passou aqui, já quase derrubou o tripé. Eita, que bênção, viu? E eu Assim estou com que é bom. Lilica. Né, Lilica? Nós temos, para quem não sabe, dois pets maravilhosos. Temos uma Liliquinha, a nossa perrita, e uma gatita, que é a Linda. Então, as duas cresceram juntos para a gente ver. Nós podemos literalmente dizer que a nossa casa tem espécies diferentes vivendo em paz, em harmonia. Onde Deus entra, existe harmonia, existe paz. Hoje eu postei até uma coisa interessante. Tenho 3 gatitas, Edenice. Oh, meu pai. Olha, impressionante. Eu não sabia como era bom ter esse bichinho, viu? É maravilhoso. A nossa, ela praticamente dorme na nossa cama. É uma mascotinha que fica. Ela dorme na nossa cama todo dia. Que bênção, viu? Os animais são uma bênção, né, gente? Os animais são uma bênção. São tão companheiros. E às vezes nós também momentos assim de reflexão, e ali o bichinho do nosso lado, né, o tempo todo. Mira isso, olha a Liliquinha aí ao lado da Michele. Que Tentando bênção. arrumar um lugar para ela ficar quietinha e não me atrapalhar muito. Bom, vamos lá, Adri? Oramos? Vamos orar? Vamos Vamos orar. agradecer a Deus uma vez mais por esse dia, pelo benefício da vida. Costumo dizer que é um benefício que Deus nos dá todos os dias, quando nós acordamos e temos o benefício da vida, de fazer tudo novo, de novo, agora para a glória dele. Se um dia nos equivocamos, ele nos deu a oportunidade de fazermos tudo de novo, novo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer uma vez mais pelo benefício da vida, por esse dia de hoje, por ter nos dado graça, paz, salvação, por ter nos dado livramento de tantas coisas que nós nem sequer sabemos. E um dia na glória saberemos dos livramentos que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por cada livramento que o Senhor nos deu no dia de hoje. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o único e soberano Deus, por isso nos rendemos diante do Senhor em gratidão.
em louvor e honra ao Senhor, porquanto não há outro Deus além de ti. Digno de adoração, de honra e de louvor é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor ministre em nós, que o Senhor seja o convidado de honra. O Senhor é o convidado de honra. O Senhor é o que tem o lugar exclusivo nessa nossa live. Vamos falar da tua palavra e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga lucidez, sabedoria, discernimento, revelação, para que não andemos enganados, nem confusos, mas que a tua palavra nos traga claridade, nos traga clareza, nos traga, Deus, a paz necessária para nós conduzirmos as nossas vidas. Te agradecemos uma vez mais, seja conosco, atrai aqueles que o Senhor tem para atrair para esse momento e os futuros que assistirão. Deus, que o Senhor possa levar a tua palavra a frutificar no coração de cada um dos que estão aqui e daqueles que estão escutando e escutarão essa live, Deus, ao passar dos dias. Nós te louvamos desde já em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E aí? Vamos hoje falar sobre mais uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Jesus era um contador de histórias, hein? Puxa vida. Os fariseus chamavam ele de glutão, de beberrão. Esqueci de dizer também que ele era contador de história, né? Os religiosos que gostavam de atribuir adjetivos pejorativos, mas não sabiam eles que a palavra salva, cura. Hoje vamos falar sobre a parábola do vinho novo em odres novos, né? É uma das minhas favoritas, né? Se você tem alguma parábola favorita, escreve aí pra gente qual que é. Na verdade, essa parábola também está em 3 evangelhos, né? Em Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando que o livro de João... Acho que a Michelle ficou aí porque meio ausente. Meu Instagram tem, quando avisa, quando eu fico muito tempo no Instagram, ele avisa, aí eu tenho que tirar isso para fazer live. Está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João não tem parábolas, né? No Evangelho de Mateus está no capítulo 9, no Evangelho de Lucas está no capítulo 2, no Evangelho de Marcos está no capítulo 2, e no Evangelho de Lucas está no capítulo 6. Lucas 5, 35 e 36. 35, isso. Então vamos lá. Eu leio primeiro Mateus 9. Sim. Elas são basicamente descritas nos 3 evangelhos, nos sinóticos, basicamente a mesma coisa. Lucas é um pouquinho mais técnico, então Lucas acrescentou, fez uma observação um pouquinho mais técnica para, eu particularmente, poderíamos, depois que você ler, claro, nós ficarmos com a parábola no capítulo de Lucas, sim, no livro de Lucas. Vamos ler apenas Lucas, então, para ganharmos um pouquinho. Acho que nós podemos ir direto em Lucas, porque ela tá mais bem... Outra observação é que essa parábola, ela está dentro do texto que fala que conta que Jesus é interrogado acerca do jejum. Então, não é uma parábola separada, é um texto dentro desse contexto, quando Jesus é interrogado sobre o jejum, tá? Sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, vamos lá. Exato. Lucas, capítulo 5, verso 36. Então, lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. E se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha. Se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eita! Então, que maravilha! Bom, Michel bem fez uma observação que essa parábola, Jesus faz esse comentário logo em seguida de ser questionado pelos os fariseus acerca do jejum. Veja bem,
essa parábola ela começa de uma maneira... você me permite, Michele? Eu vou ler aqui. Sim. Gente, eu uso a Bíblia King James. Eu estou com a versão King James, ela é muito boa para quem está buscando uma Bíblia aí para ter um bom entendimento. Ela tem, além das explicações de rodapé serem perfeitas, ela tem aqui eu acho que ela é a mais fidedigna com a tradução, principalmente do grego, né, que foi a tradução original para a língua ocidental. Então, depois do latim, claro. Então, vamos trazer essa aqui pela King James, está assim. Em seguida, verso 33, Lucas 5:33. Em seguida, eles lhes observaram. Os discípulos de João jejuavam e oravam com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente, jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Aleluia! Então, Michele tinha feito uma observação muito interessante, que é exatamente essa. Jesus, antes de soltar essa parábola, antes de fazer com que os fariseus eles pensassem a respeito, ele foi requerido sobre o jejum. Olha que coisa estranha. Jesus falou através de uma parábola para rebater uma pergunta sobre o jejum. O que uma coisa tem a ver com a outra, não é verdade? Por que ele foi responder, entregar uma parábola para os fariseus por ter sido questionado sobre o jejum? Bom, vamos lá, vamos tentar esclarecer isso antes da gente trazer para o nosso dia a dia a aplicação dessa parábola, que é muito interessante. Vocês vão gostar muito. Até o final vocês vão entender que coisa bacana que dá para a gente pegar isso no nosso dia a dia, essa parábola. Bom, quando inquiriram Jesus sobre o jejum, os fariseus, eles sempre são, infelizmente, os religiosos, os fariseus, eles sempre querem pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus. Isso em quase todo o Novo Testamento a gente vê Jesus sendo cercado, Jesus sendo ali confrontado por eles com coisas para tentar colocar Jesus em xeque, colocar Jesus, a divindade de Jesus em xeque. Então, quando eles propuseram isso, falar sobre o jejum, nós observamos aqui que eles falam que com frequência João e seus discípulos faziam jejum. E os fariseus também, os discípulos dos fariseus. Por que Jesus e os discípulos dele não faziam? Então Jesus estava referindo a ele mesmo, sobre o próprio Jesus, ele falando dele mesmo, que ele era o noivo, ele é o noivo. E naquele momento ele estava com os seus discípulos, então eles não estavam jejuando. Mas chegaria o dia que Jesus, não estaria mais. O próprio Jesus não estaria mais. E nesse dia haveria necessidade do jejum. Por que isso? Era um costume, quando Jesus propôs essa parábola, ele se referia aos costumes da época. Era comum aos judeus colocar remendo nas suas próprias roupas e também fermentar o vinho nos odres. O significado dessa parábola é o seguinte: era o contraste entre o modelo do judaísmo seguido pelos religiosos do tempo de Jesus e a nova aliança. O que Jesus quer dizer nessa parábola é que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica
são inadequadas à nova aliança em Cristo. Já não se adequava mais. Como que Jesus, tanto que Jesus se referiu a isso, quando ele disse, como é possível colocar um remendo novo numa roupa velha? Ou seja, se você pegar um tecido novo e colocar num tecido velho, o velho já tem sua elasticidade comprometida. Ele já está depurado, ele já está gasto. Quando você coloca o novo e costura, ele já não tem mais a elasticidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai se romper. O que Jesus estava fazendo era uma comparação, nada mais do que uma comparação. As velhas práticas que vocês tinham, baseadas na lei mosaica, não são adequadas mais para o tempo da aliança, da nova aliança que eu, através do meu Pai, vim aqui apresentar a vocês. Os seus costumes religiosos, muitas vezes legalistas, não se aplicam mais a esse tempo da nova aliança. O que Jesus quer dizer nessa parábola é que as velhas formas cerimoniais de como eles apresentavam para as pessoas uma forma de conhecer a Deus não se adequava mais para o tempo, para a nova aliança que Jesus havia trazido. Por favor. E outra coisa também que eles tinham, né, a lei judaica, ela exigia um jejum, o jejum de apenas um dia ao ano. Um dia. E naquela época existiam as linhas, já, né, como existe até hoje, algumas linhas teológicas dos grandes mestres da época, né? Então tinha os grandes mestres da época, eles defendiam algumas teses teológicas e eles mesmos, né, inseriram mais quantidade de jejuns para as suas tradições. Então não era um dia de jejum por ano, para eles era muito pouco. Então eles instituíram que deveria fazer jejum 2 vezes por semana, né? E quando eles eram, né? Que eles visualizam-se que os discípulos de João jejuavam, os judeus jejuavam, mas os discípulos de jejum não eram obrigados, né, assim, a obedecer esse ritual, a cumprir com esse ritual de jejuar também, e que ele, quando ele responde isso, ele vem com a parábola do vinho, ele vai falar assim, olha, essa forma de pensar, esse comportamento que vocês têm, ele não é o mesmo comportamento da nova aliança, ele não é o mesmo comportamento, né? Isso aí já vem aquele contraste, assim, já começa a ter um relance do que viria ainda, né, da lei da graça, né? Ainda viria aquela coisa assim, aquela mudança da forma de como se comportar e da mudança da forma como de pensar, não de ritual somente, né? Porque de forma alguma, Jesus deixa de estimular que eles fizessem o jejum. Mas, ao mesmo tempo, ele quer dizer, olha, não é porque eles não jejuam 2 vezes por semana que eles não deixam de ser meus discípulos, eles vão continuar sendo os meus discípulos, né? Então, vem aí essa questão de cultura, que o Adriano falou assim, dos rituais, né? Da questão da cultura, a questão dos rituais, a questão do novo paradigma entrando aí da nova aliança. E há uma coisa que a gente esqueceu de explicar no início, né, cara, que a gente devia ter explicado, que o odre é uma bolsa de couro. Esse couro normalmente era feito de couro de cabra, e eles colocavam um suco de uva dentro dessa bolsa para fermentar e virar vinho. Processo de fermentação da uva para o vinho, né? E quando o vinho fermentava, o vinho expandia, né? Tinha aquela, como é que fala? Pressão, tinha expansão por causa da fermentação da uva, e o vinho e o odre se expandia, e quando o odre era novo, o couro ainda tinha elasticidade para expandir. Então ele expandia o suficiente para continuar permanecendo lá dentro. Quando eles colocavam a uva, o suco da uva ainda sem fermentar dentro de um odre que já havia esticado, né, estava todo esticado, quando a uva fermentava para transformar vinho e o suco expandia, o odre explodia. Estourava?
Claro. estourava. E é mais ou menos isso que Jesus quis dizer, né? Que o novo é colocado numa nova mentalidade, num novo comportamento, né? Senão, exatamente. explode. Basicamente o que Jesus quis dizer não dá para nós adaptarmos essa nova aliança, costurarmos ela com as leis que vocês praticavam, com o tipo de religiosidade que vocês fazem. Ou seja, é impossível costurar a nova aliança nas práticas cerimoniais judaicas. Não faz sentido colocar um remendo novo com um tecido velho. Ele vai, ou o vinho novo no odre velho, ele vai se romper e vai estourar. Como é que nós colocamos isso na prática hoje em dia, Michele? Como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia, para que as pessoas vejam e ouçam essa parábola e consigam contextualizar isso hoje em dia? Posso começar? Daí você segue por aí? Vai lá, vai lá. Eu vou te deixar, a gente aí começa a pensar, né, de duas formas diferentes, aí vem a reflexão da graça e da lei, né, que é uma das principais, né, porque antigamente, antes da nova aliança, a pessoa era salva mediante o cumprimento da lei. E depois da vinda de Jesus, a pessoa é salva mediante pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso, a fé pela graça. E então isso é o principal, né? Assim, um dos pilares um dos pilares principais assim, da diferença da mudança, né? A outra coisa que eu vejo quando a gente perguntou assim, o que eu trago isso para o dia a dia, para a praticidade, existem várias coisas, né? Por exemplo, eu creio assim que quando nós nos convertemos e a gente começa a mudar quando a gente renova a nossa mente, né? Seja transformado pela renovação da vossa mente. E quando a gente vai começando a pensar de forma diferente, pensar da forma como um cristão, pensar da forma como Jesus faria, né? Existe todo esse processo de transformação do odre velho para o odre novo, né? Do vinho novo, a gente é novo convertido para o vinho velho, né? Teoricamente, quanto mais tempo nós temos de conversão, teoricamente melhor nós somos, né? Mais parecido, ou pelo menos deveríamos ser, né? Cada vez mais parecidos com Jesus, né? Com o passar do tempo. E eu vejo assim que muitas das coisas que por exemplo, que quando eu vejo assim, o vinho novo, vejo odre novo, eu vejo aquela questão assim, do novo de Deus para as nossas vidas, que muitas vezes a gente não recebe o novo de Deus, a novidade divina, devido à nossa mente ainda estar lá atrás, entendeu? Por exemplo, se você tem problemas com relação a finanças, por exemplo, né? Tem muita gente que idolatra o dinheiro, não, quando eu falo idolatra o dinheiro, ou idolatra o Deus do dinheiro, né? Que é Mamon, tanto é que é o nome do Deus mais, o nome do Deus pagão mais falado na Bíblia. Então, assim, quando você se converte, que os seus valores começam a ser transformados, só depois que você tiver esses valores completamente transformados, e onde você vai saber quem é dono de quem, ou você é dono de dinheiro, ou o dinheiro é seu dono, né? Quem é dono de quem, e tudo mais, que eu creio que as bênçãos do Senhor entram na sua vida, que você consegue receber essa novidade divina da provisão financeira. Relacionamentos, né? Por exemplo, existem muitos relacionamentos que a gente percebe que a gente não está com uma mentalidade correta, uma mentalidade certa para entrar num novo relacionamento. Então, eu creio que muitas das vezes a gente precisa passar por um processo de transformação, de renovação de mente, de ensino, de cura, de várias coisas para poder, talvez, ingressar num novo relacionamento. Ou seja, a gente só recebe a novidade divina mediante uma transformação, mediante um processo, né? O que mais? Te passo a bola. Posso? Agora então, é você. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem há mais tempo, principalmente para minha esposa, para a Michele, o seguinte: a Bíblia
se ela não for aplicada todos os dias na nossa vida, ela seria apenas um livro alegórico. Como tem vários, ficção científica, assim como tem vários de romance, são livros alegóricos, livros que fazem, às vezes muitos deles fazem muito bem para a gente ouve, a gente lê e fica até emocionado. Mas a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um livro literal. A Bíblia é um livro descrito por um Deus vivo que andou no meio de nós. Muita gente fala, o maior acontecimento da humanidade foi, até o dia de hoje, foi o homem ter pisado a Lua, né? O homem ter pisado na Lua. Nossa, que coisa glamurosa. Para mim, o maior acontecimento do mundo foi um Deus vivo e poderoso, criador dos céus e da terra, descer à terra e pisar nela em forma de homem. E isso através de Jesus Cristo. E a história da Bíblia, a história de Jesus Cristo, ela nos ensina todos os dias que ela é tão legítima, ela é tão viva, por isso que é o verbo vivo, né? O verbo vivo que se fez carne. Jesus, a palavra que tomou forma de vida. Gente, para pensar. Quando Jesus coloca essa parábola diante dos religiosos, que estavam tentando ali fazer pegadinha, estavam tentando experimentar Jesus, dizendo que os discípulos de João e João faziam jejum e que Jesus e os discípulos dele não faziam, eles sempre estavam tentando de alguma maneira afrontar Jesus, sempre. Eles não aceitavam a ruptura de uma velha estrutura para uma nova. E isso nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós agimos como os religiosos, como os fariseus, quando nos é apresentado um novo paradigma de vida por esse Deus vivo, Jesus Cristo, através de sua palavra, e nós não aceitamos? Quantas vezes? E nós dizemos e falamos tantas vezes em nome de Jesus e em nome de Deus, e não aceitamos as práticas, às vezes, que o próprio Jesus nos dá para vivermos. Você quer um exemplo disso? Romper com paradigmas antigos. Jesus, quantas vezes ele nos propõe deixar o velho para o novo? Quando ele disse nessa parábola que um remendo novo não poderia se misturar com o velho, porque o velho se romperia, e o vinho também, o vinho novo se coloca em odres novos, porque o velho não suportaria. Nada mais é para o nosso dia a dia dizer que nós temos que romper com estruturas antigas, romper com pensamentos antigos, romper com coisas que não pertencem mais a nós, depois que nós morremos para nós mesmos a partir do momento que nós vivemos com Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir do momento em que nós permitimos que o Espírito Santo entrasse em nós, nós não podemos deixar o velho viver dentro de nós. Essa estrutura antiga, pecaminosa, de quantas vezes praticarmos coisas más, elas têm que se romper, elas têm que sair de dentro de nós, elas precisam deixar as nossas vidas. Como que Deus pode colocar algo novo na sua vida? Como Deus pode se você está pedindo a Deus por um emprego novo, a título de exemplo, mas você está tão agarrado ao emprego velho, porque aquilo ali é como se fosse a única forma de sobrevivência para você. Você deixa de crer que Deus tem um novo para você. Você orou, você ouviu de Deus que Deus tem algo novo para você, Deus te enviou uma palavra profética dentro da palavra, ou usou até mesmo um profeta para te dizer, e você segue agarrado no antigo, com medo de soltar para que venha o novo. Como que o novo pode entrar? Como que você vai ter um emprego novo se você endeusa o emprego antigo? Como que você vive de um passado? Quantos de nós, eu converso com gente todos os dias, eu vejo quantas pessoas presas no passado. Presas. É verdade. Porque o meu marido me deixou, a minha esposa me deixou, o relacionamento que terminou. Gente, mas eu amava tanto meu irmão, minha irmã. Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse tão bom assim, estava com você até hoje, filho. Estava aí andando do seu lado. Estava grudadinho, igual o cano de garrucha aí com você, grudadinho, coladinho.
Não está mais. Deus está querendo colocar alguma coisa nova no seu caminho, você está aí vivendo com o velho, sabe? Você tem orado a Deus, pedido, clamado a Deus por um milagre. Você está orando a Deus, Deus faz um milagre na minha vida, faz um milagre na minha vida, mas não quer largar o velho. Você quer colocar vinho novo dentro de odre velho. Não vai dar certo, meu irmão, minha irmã. Não vai. O negócio vai estragar, o trem vai estourar tudo. Não vai dar certo. Se você quer algo novo, deixa o velho. Se você está pedindo a Deus um carro novo, você está aí orando, Deus, eu preciso de um carro novo. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, então pega o seu que não está tão novo, abençoa, vende e dá lugar para entrar um novo. Não adianta nós esperarmos de Deus o novo e clamarmos a Deus pelo novo sem soltar o velho. Ou então querer mesclar o novo de Deus com o velho. Ou seja, você viver uma vida dentro da igreja, uma vida que um pé seu está dentro da igreja e o outro está fora. A sua mente é uma mente dúbia. Como a Bíblia diz, e ainda nos faz uma pergunta, pode alguém dessa forma obter o favor de Deus? É como uma onda que, impelida pelo vento, logo se dissipa, ou seja, logo ela acaba. Você está pedindo a Deus alguma coisa, você está dentro da igreja, mas está vivendo o velho. Você está vivendo uma vida aí amaziado com gente boa que está aí com você, não casa, não vai lá no cartório e faz tudo direitinho, conforme a Bíblia nos diz, para não vivermos amaziados, mas para que nós nos casemos. Você está pedindo a Deus um trabalho novo, mas está vivendo aí dentro desse emprego, fazendo mal, que está te corroendo, que está te ferindo, sendo maltratado aí dentro, ganhando basicamente nada, mas com medo de que Deus realmente, o que você pediu para Deus, venha. Mas como que ele pode vir, cidadão, ou cidadã, se você não larga o velho? Entrar, né? Não tem jeito. Para o novo entrar, você tem que dar lugar ao novo, você tem que tirar o velho. Você tem que tirar o velho. Não tem como viver com duas coisas. Não tem como nós vivermos de maneira dúbia. Ou seja, um pé cai e o outro pé lá. Não tem como. Sabe? Nós precisamos, quando nós cremos em Deus, fazer exatamente o seguinte, é o que a Bíblia nos propõe a fazer, é dar lugar, tirar o velho para dar lugar no novo. É viver uma vida crendo que se Deus te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Se Deus falou assim, mudai, quebra a estrutura antiga e viva a nova, mesmo que a princípio seja difícil, e eu te digo isso por experiência própria, Michele também, romper com estrutura não é fácil. Romper uma estrutura. Sabe por que os fariseus ficavam loucos com Jesus? Eles piravam a cabeça com Jesus? Porque Jesus veio para romper estrutura. Jesus veio para apresentar um plano de salvação para nós em que era muito mais simples. Não precisava mais do papel do homem a não ser crer em Cristo como Senhor e Salvador, abrir mão do pecado e viver por ele. Os religiosos não suportaram isso. Para eles, sabe o que era o bom? Era a estrutura antiga em que eles tinham um papel fundamental. E o homem, como sempre gosta de ter mérito em quase tudo na vida, é difícil passar o mérito ao outro, não é? É difícil dar o mérito para outro. Então, como é uma coisa muito nossa, arraigada em nós, que é querer ter o mérito, os religiosos queriam ter mérito. E qual era o mérito deles? Eles proclamavam como é que deveria ser feito o jejum, eles proclamavam como é que deveria ser feito o holocausto em sacrifício a Deus, eles diziam o dia, ou seja, era estabelecido, claro, a lei mosaica foi dada por Deus, sim, mas os religiosos, eles acrescentavam muito nessa lei, muito. E cada um acrescentou de acordo que vinha... De acordo com o que convinha para eles, né? E eles acrescentavam para parecer mais religioso. Convinha para eles, né? Claro, queriam se passar como mais religiosos que eram, ou seja, mais espirituais, na verdade, quando nada menos, nada mais eram apenas legalistas. E aí Jesus veio para romper esse sistema, para chutar o pau da barraca. Eles ficaram doidos. Como é que esse cara entra aqui falando que ele é Deus, o Filho do Homem? Jesus se autoproclamava como Filho do Homem. Olha que coisa
maravilhosa. O Filho de Deus, do Deus vivo, o próprio Deus andando no meio de nós, os fariseus não suportavam isso. E a partir daquele momento, como que eu ia deixar de ter todo o mérito que eu tenho para dar o mérito a esse homem que diz que não precisa fazer nada, que apenas basta crer nele para ser salvo? Eles não suportavam. Romper estrutura, quebrar paradigmas, eles não suportaram. Eles achavam que aquilo ali, ó, era o fim do mundo para eles. Eles perderiam, então, o posto de seres espirituais, entre aspas, né? Porque agora existia um ser espiritual no meio de nós. O próprio Deus andava no meio dos homens. O maior fato da história. Um Deus que pisou na terra e se fez humano para nos mostrar que há possibilidade, sim, ademais de tudo que nós vivemos, das dificuldades que passaremos, como ele mesmo nos disse, não tereis aflições, é uma bem verdade. Bem como ele mesmo disse, renovai a vossa mente, criai uma nova estrutura. Tudo que Jesus deixou, que está aqui na Bíblia, faz parte do nosso dia a dia. Tudo. Nós vamos falar várias, se Deus assim nos permitir, tiver saúde, força para isso, eu quero todos os dias poder vir aqui até você, para trazer uma palavra que o Senhor vai me mostrando, vai me revelando, que é o dia a dia da nossa vida, a aplicação da Bíblia. Eu falo com a Michelle, com a minha esposa, e com as pessoas que andam comigo no meu dia. Se a Bíblia não for um livro aplicável, eu não serviria a Jesus. Eu não confiaria nisso. Eu acharia que seria mais um livro alegórico. Mas esse Deus vivo é tão soberano e poderoso que ele, através das Escrituras, mostra e norteia o nosso dia todos os dias através da palavra dele. Ou seja, a Bíblia é aplicável diariamente em nossas vidas. Você quer falar? Não, aí agora a gente falou muito sobre, né, essa questão de mudança de mente, mentalidade. Como que é feita essa mudança de mentalidade? Como que a gente largou, né? A gente falou de mudanças, né? Nós falamos de idolatria, que seja a idolatria de dinheiro, idolatria ao passado, pessoas que vivem no passado, pessoas que têm comportamentos que não são conforme a Bíblia. Como que é feita essa transformação, essa preparação para o novo? Entendeu minha pergunta? Entendi perfeitamente. Não há a menor possibilidade de nós renovarmos a nossa mente se não for através da palavra de Deus. Não há possibilidade. O sistema, seja ele político, econômico, a estrutura que nós vivemos, ela faz, esse ecossistema em que nós vivemos, ele é preparado para nos atrair. Ele é preparado para nos atrair. Desde as publicidades em televisão, em rádio, pelo computador, né, na internet, todo esse sistema ele é preparado para nos atrair. E nos atrair para sair da estrutura ou da cosmovisão da Bíblia. Todo ele é preparado para isso. Eu acho que há uma conspiração, eu tenho plena convicção que há uma conspiração das hostes da maldade nas regiões celestes para nos atrair as coisas, literalmente, entre aspas, porque nós estamos nesse mundo, gente. Nós não somos daqui não, mas nós estamos daqui. Estamos vivendo nessa terra, tá bom? Então, tudo isso é feito, todo esse sistema é feito para nos atrair a vivermos as coisas desse mundo, a nos apaixonarmos pelas coisas desse mundo. Basta nós sairmos na rua, eu falo isso diretamente com a Michelle quase todo dia, basta sair nós homens, por exemplo, homens, tá? Ser masculino. Nós andamos na rua, nós vimos outdoors, nós vemos aí nas bancas de revista, o tempo todo, por exemplo, imagens de mulheres seminuas, quando não nuas completamente, para o quê? Seduzir, atrair os nossos olhos e cometermos pecado. Vocês, mulheres, são atraídas tantas vezes por melodias, por homens que sabem o que vocês gostam, para seduzir vocês com palavras, com frases românticas, com adjetivos que tentam exaltar vocês ou explorar a vaidade. Todos os dias esse ecossistema é colocado à nossa disposição na televisão ou até mesmo através das redes sociais com
coaches, por exemplo, nos prometendo e nos mostrando uma riqueza extremamente fácil de conseguir, basta fazer isso, isso, isso e isso, então nós nos atraímos, e aí coloca fotos e vídeos de iates, de carros, de homens e mulheres bem trajados, né, com seus corpos desnudos, ou seja, todo esse ecossistema nos atrai para que nós desviemos da palavra de Deus, para que nós saiamos da presença de Deus, para que nós deixemos a presença de Deus para entrar e focar nesse ecossistema chamado mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Esse mundo que perseguiu e matou, crucificado, Jesus Cristo. Mas ele ressuscitou. Graças a Deus, está à destra do Pai e vive hoje. E nos ensina através de sua palavra, que é pela renovação da nossa mente. E nós só conseguimos renovar nossa mente com a palavra dele. É só buscando intimidade com Deus através do Espírito Santo. Não há possibilidade de ser diferente disso. Não há. Eu tenho um homem que eu admiro demais. Ele, infelizmente, pereceu e está com o Senhor. Ele morreu e está com o Senhor, que era Billy Graham. Para mim, o maior ícone do mundo contemporâneo era Billy Graham. Um cara que, né, dedicou a sua vida para levar uma mensagem tão simples, que é a pura e verdadeira mensagem, que é a palavra de Deus. De uma maneira tão simples, sem erudição nenhuma, sem precisar ser um teólogo, doutor, PhD, mas que levava essa palavra todo dia. E Billy Graham, ele sempre deixou uma coisa clara, que a maior riqueza que um homem pode ter é o relacionamento com Deus, com o seu próprio Criador. E não há outra forma de nós mudarmos o nosso foco, a nossa cabeça, renovar nossa mente, se não for relacionando com Cristo através de sua palavra. O Espírito Santo, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, o Espírito Santo traz revelações a nós que é inimaginável pensar se não for através do Espírito Santo. Mas quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo começa a nos revelar palavras aqui dentro da Bíblia que nos faz ver o nosso dia a dia, que nos faz meditar, será que eu devo ir por esse caminho? Será que eu devo continuar aferrado, né? Ou seja, agarrado nisso que eu estou agarrado? Sabe, meu irmão, minha irmã, não sei se você aí tem uma empresa, eu vou te dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo. Depois, um dia desses, nós vamos fazer uma live sobre negócios. Eu sou empresário, comecei muito novinho a minha vida de empresário, aos 17 anos de idade, 18 anos eu já vendia e comprava carro. E agora já mais maduro, já um homem maduro, com 30 e poucos anos, eu iniciei um negócio que eu achava que era o negócio da minha vida. Era o negócio que eu ia ficar multimilionário com aquilo e achava que era, literalmente eu me agarrei aquilo como se fosse um Deus. E eu montei uma estrutura de negócio boa, grande, a princípio me rendeu muito dinheiro, e eu soube a hora de começar aquele negócio. Mas mais difícil do que começar um negócio é saber a hora de sair do negócio. E esse exemplo, eu não vou ser muito sucinto, eu fiquei preso 17 anos num negócio, numa estrutura de negócios, aferrado àquilo como se fosse o meu Deus. Que aquilo ali que me levaria a galgar, ou a conseguir, ou a conquistar aquilo que eu tanto queria. E quando na verdade, inúmeras vezes, o próprio Deus falava dentro de mim que eu deveria deixar aquilo, que eu deveria sair daquilo. O próprio Deus me apareceu e me falou, vai pregar minha palavra. O próprio Deus me apareceu dentro de um quarto, falou comigo, mandou alguém de uma outra cidade me ligar para confirmar o que ele havia me dito, para eu pregar a palavra dele. Que ele me pôs nesse mundo com um propósito de levar a palavra dele a todo o mundo. E eu, tão apegado àquela estrutura de negócios, eu não abri mão. Eu achava que era através daquilo ali que eu ia levar a palavra de Deus aos 4 continentes. E eu não soube a hora de sair. E por eu não ter sabido a hora de eu sair, eu perdi absolutamente tudo. O próprio Deus permitiu.
E por que eu te trago esse exemplo? Porque se Deus te deu uma palavra que vai fazer algo na sua vida, esse próprio Deus vai colocar no seu caminho tudo aquilo que for necessário para que você alcance o que ele te prometeu. O nosso papel, primeiro, é crer. Depois, trabalhar. E à medida que nós trabalharmos, nós obedecermos à voz de Deus. Se você iniciou um projeto, se você está num relacionamento, se você está fazendo algo nesse momento que você tem plena convicção de que foi Deus que estabeleceu na sua vida, e Deus te deu uma ordem específica, você entra. Se Deus te falou, por mais que você goste, por mais que aquilo te prenda e te faça suspirar por aquilo, mas se Deus te disse, saia, não fique mais. Saia. Porque se você não sair, que é mais difícil saber a hora de sair do que de entrar, esse negócio pode virar o seu Deus. E Deus não aceita dividir a glória dele com nada e nem com ninguém. Se Deus te disse, saia, isso saia. vale para relacionamentos também, né? A gente também. vê muitas pessoas que têm direcionamento de terminar a relação e não conseguem terminar. Se às vezes você está vivendo um relacionamento aí abusivo, às vezes você está vivendo um relacionamento que pode até ter sido você pensado que foi Deus que colocou no seu caminho, mas que está sendo abusivo, é um relacionamento que não está te levando a crescer com Deus, não te traz nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de relacionamento com Deus, e Deus te disse, saia, meu irmão e minha irmã, sai. Como eu costumo brincar aqui em casa, né? Coisa de mineiro. Sai quebrando a braquiária porque vai dar ruim. Se Deus mandou você sair, sai. Se Deus falou para você, para esse negócio e zarpa, acaba com isso. É melhor você parar e acabar com isso antes que o próprio Deus o faça. Porque quando nós não escutamos a voz de Deus e chega ao ponto de Deus intervir na sua história para poupar você, por amor a você, dói mais. Dói mais. Não tente colocar vinho novo em odre velho. Se Deus está querendo que você vá para o novo, uma nova etapa na sua vida, um relacionamento que vai agradar a Ele, um negócio seu que já não é mais agradável a Deus, sai. Se prepara para receber o novo de Deus, porque Deus vai colocar. Mas para entrar o novo, tem que sair o velho. Tem que sair o velho. O vinho novo só se coloca em odres novos. E você, Dri, já tem aí mais de 25 anos de convertido, né? Sim, são quase 30 anos. São quase 30 anos. E aí você também já teve toda essa... quando você se converteu, lógico que todo mundo quando converte tem aquela experiência iniciais, né? Aquelas mudanças iniciais que a gente faz, né? Igual eu converti, depois meu guarda-roupa se converteu, eu falava muito palavrão, eu parei de falar palavrão, então são coisas assim que imediatamente nós começamos a fazer, a gente vai começando a se renovar e já vai começando a fazer isso. Mas hoje, depois de 30 anos eu imagino que você também passou por esse tipo de processo, mas hoje, depois de 30 anos, você ainda se esbarra com coisas de que você ainda precisa ser transformado, coisas que a sua mente ainda precisa ser renovada conforme a mente de Cristo, assim, ainda existem coisas assim que sua mente ainda precisa ser. Eu falo que Jesus já fazia mindset nessa época, né? O pessoal fica aí falando de mindset, mas isso é bem antigo, né? Mindset seria uma mudança, uma reconfiguração da mente, né? Então, quando a gente fala renovação da mente, a gente está reconfigurando a nossa mente, a nova forma de pensar conforme Jesus pensava, conforme a mente de Cristo. O que hoje, se você puder compartilhar, assim, por exemplo, se você puder abrir e compartilhar, claro, você percebe que Deus tem trabalhado com você na mudança da sua mentalidade nos dias de hoje? Então, eu vou dar um exemplo porque
é o que mais, a mim, mais me toca. Eu imagino que a grande parte dos homens também passem por isso. Pelo fato de nós, como homens, e Deus ter nos estabelecido a ser mantenedores do nosso lar, como a Bíblia mesmo diz, que o homem é o mantenedor do seu lar, nós, então, dedicamos muito tempo ao nosso trabalho. Muito tempo. Nós saímos para trabalhar, nós queremos conquistar coisas, nós queremos romper barreiras, a maioria, né, de nós quer se tornar muito bem-sucedido financeiramente e deixamos muitas vezes a palavra de Deus ou a nossa estrutura criada por Deus, ou seja, essa carcaça aqui física, que temos alma, somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós deixamos essa carcaça aqui em segundo lugar. Nós deixamos a nossa estrutura em segundo plano, ou seja, na área espiritual. Nós buscamos, quantas vezes, em primeiro lugar, as conquistas materiais. Sairmos para desbravarmos o mundo e termos essa realização e trazermos para dentro da nossa casa essa realização. E eu vejo com tudo isso que deixamos muitas vezes em segundo plano a vida espiritual. E como ser espiritual que somos, espírito, alma e corpo, em primeiro lugar a Bíblia diz, inclusive para mim é um dos textos básicos da vida, a estrutura, é o pilar principal. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentado. Então o Senhor diz, nesse mesmo texto, que ele pede para nós olharmos as aves dos céus. Veja as aves dos céus, que não trabalham, não cosem, e no entanto, elas não falta nada para elas. E ainda compara o trigo, né, com Salomão. Nem Salomão, na sua maior glória, conseguiu vestir-se como essa erva. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar a Deus, Ele nos acrescenta tudo que é necessário. O problema é que de nós rompermos com essa estrutura que nos foi colocada desde novinhos, que é sair de casa, trabalhar, prover, tornarmos ricos, querermos cada dia mais, termos mais coisas e deixarmos o reino de Deus em segundo plano. Essa é uma coisa, é uma luta que eu tenho todos os dias, comigo mesmo. É redundante, mas é isso mesmo, uma luta comigo mesmo, de deixar as outras coisas em segundo lugar e colocar Deus em primeiro lugar. E fazer isso aqui, trazer essa mensagem, trazer essa palavra simples, essa palavra que é praticada todos os dias, para que as pessoas saibam, olha, a Bíblia é aplicável. Deus, quantas vezes fala comigo pelas madrugadas? Quantas vezes o Senhor me anuncia coisas através de sonhos? Deus me revela quantas coisas. E quantas coisas eu já não poderia ter dito às pessoas que estão nos escutando e às milhares de outras que virão. Quantas coisas já poderiam ter sido ditas desde que o próprio Deus me apareceu dentro daquele quarto em 2009 e me falou, está vendo toda a terra? Pregue a minha palavra. Por eu estar buscando, em primeiro lugar, o quê? As coisas desse mundo. Riquezas, coisas materiais, provisão financeira e ter deixado, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando agora, só para encerrar, eu faço isso e começo e vejo as pessoas começando a chegar, as pessoas sendo atraídas por essa palavra de Deus, por essa mensagem que cura, que salva, que liberta, isso alegra o meu coração. Apesar de tão pequenino ainda, de tão simples, e eu creio que é Deus que vai fazer com que cresça, porque eu decidi obedecê-lo. Eu decidi abrir mão de mim e dos desejos que eu tinha, dos desejos materiais, do desejo compulsivo por conquistas materiais, para servir a esse Deus soberano. Porque é dele, para ele e por ele que eu quero
viver os meus dias. E essa é a maior luta, respondendo o que você me perguntou. Eu vou ler esse texto. Está lá em Mateus 6, a partir do verso 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas e o que você tem feito para mudar isso? Assim? Não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil, não. Quanto mais eu leio a Bíblia... Para as pessoas entenderem, assim, que às vezes parece que um cristão de 30 anos não vai passar mais por esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente passa por situações assim, por exemplo, você está com 30 anos e hoje, 30 anos de convertido, e hoje você hoje você tem lutado, você tem renovado sua mente, buscado um novo de Deus, e no sentido de priorizar primeiro o seu relacionamento com Deus. Então, você não é simplesmente as pessoas que são recém-convertidos, né? Todos nós vamos passar por coisas, e cada etapa da nossa vida, uma situação diferente que vai exigir de nós uma mudança diferente, né? Uma adaptação, uma coisa diferente. Uhum. E o que você, então, você falou que é essa coisa, e o que você tem feito para mudar isso, assim, para você fazer com que, de fato, Deus seja a primazia da sua vida? Cada dia estreitar mais o meu relacionamento com o meu Senhor. Não há a menor possibilidade de nós quebrarmos paradigmas, ou seja, chegar num lugar diferente, vivendo as mesmas coisas. Sabe quando você quer chegar a um lugar diferente, passando pelo mesmo caminho? Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai alcançar coisa nova fazendo as mesmas coisas todos os dias. E o Senhor me levou à exaustão, literalmente. Deus permitiu que eu caísse na exaustão. A Bíblia diz que o homem corre atrás de uma coroa corruptível, né, de tesouros que são corroídos pela riquezas em que a traça e a ferrugem corroem. E Deus, às vezes, permite que isso aconteça, que nós passemos anos e anos correndo atrás do vento. Deus permite que nós passemos anos correndo atrás do vento, para que quando nós cheguemos na exaustão, nós não tenhamos nada mais a não ser que nos prostrar diante dos pés dele. E o que Deus permitiu e fez comigo foi me permitir chegar à exaustão, de eu ver que não havia outro caminho a não ser me prostrar diante dele. E quando chegou essa exaustão, ele me trouxe aqui para a Argentina. Para quem nos assiste agora pela primeira vez, Michele e eu moramos aqui na Argentina, na cidade de Rosário, um lugar que agora, por exemplo, está muito frio, está quase 3 graus aqui, sensação térmica de 0 grau, muito frio. E Deus nos trouxe para esse lugar aqui, para eu me reconciliar com Ele. Eu sempre fui apaixonado, eu sempre amei ao meu Senhor mais que tudo na minha vida. Não há nada que eu ame mais que meu Senhor. Mas romper com a estrutura que eu tinha, de que era um desejo quase insano de me tornar um empresário rico, bem-sucedido, para dar à minha própria esposa, a mim mesmo, à minha família, uma condição de vida melhor, me fez com que eu me tornasse obsessivo. Me fez com que eu quebrasse e passasse por cima de valores que eu mesmo não queria passar, que eu mesmo não queria quebrar. E eu acabei quebrando. Eu acabei quebrando por essa obsessão de conquistar coisas. E quando o Senhor me viu, me mostrou que o caminho que eu estava percorrendo era correr atrás do vento, Ele então me permitiu chegar à exaustão e de não acontecer absolutamente nada. E quando eu abri mão, então, daquela estrutura de negócios que eu tinha, quando eu abri mão daquilo que eu achava que era tão importante para mim, o novo de Deus está entrando. Deus nos trouxe aqui para a Argentina, nos permitiu vivermos uma vida tão simples como eu nunca tinha vivido, depois, pelo menos, da maioridade, para que eu me reconectasse, nós nos reconectássemos com Ele, nos reconectássemos como casal,
nos reconectássemos como ser individual, nos reconectássemos como seres espirituais que somos e nos prostrássemos diante da divindade que é o nosso Deus e reconhecêssemos que Ele é suficiente para nós, que a sua graça nos basta. Então, quando Ele fez isso e permitiu que todo o velho saísse, o novo está começando a entrar. E essa estrutura, quando ela é rompida, você que me escuta agora, vocês que chegarão e se juntarão a nós, nesse movimento chamado 4:21, 1 minuto apenas, e Deus pode mudar a sua vida. Quem sabe você está me escutando, nos escutando agora pela primeira vez, e você tem uma obsessão na sua alma. Você está correndo atrás de uma riqueza e acha que isso é o seu Deus. Você que está obcecado por esse relacionamento e acha que se essa pessoa que tem te feito tão mal sair da sua vida, o seu mundo vai desmoronar. Quem sabe você que está nos escutando pela primeira vez e acredita que o que você está vivendo, se romper, você morre. Eu quero te dizer o seguinte, você não vai morrer. Você não vai morrer. Porque você não morre antes de que Deus cumpra os planos e os propósitos dele na sua vida. A sua morte tem dia e hora. E é quando o Senhor quiser. Não é quando as suas coisas ou que as coisas que você acha que sairão da sua vida te matarão. Não é. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. E o novo de Deus só pode entrar se você permitir que esse velho saia. Rompa com essa estrutura antiga. Rompa com essa estrutura que está prendendo você ao passado, que não permite que a sua vida siga adiante. Sua vida parece que está parada. A sua vida parece que não anda mais, porque você está preso a uma estrutura do passado. O diabo tem colocado coisas na sua cabeça como se você fosse morrer se você deixasse, abrisse mão disso que você tem hoje. Você não vai morrer porque Deus tem planos e projetos e propósitos muito maiores que os seus. A Bíblia diz em Isaías 55 que eu é que sei que planos tenho a teu respeito. O Senhor diz que os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos melhores do que os seus. Confia no Senhor. Entrega os seus caminhos, entrega esse relacionamento, entrega essa empresa, entrega esse trabalho, entrega essa estrutura que você criou, que esse sistema, esse ecossistema mundano colocou na sua cabeça e que te faz acreditar que sem ele você não vai romper, porque Deus é quem vai fazer você romper. Renova a sua mente na estrutura chamada Palavra de Deus, na nova aliança que é Cristo como centro de tudo. Não são os seus negócios que vão fazer você prosperar, é o Senhor quem vai fazer você prosperar. Se você tiver um com Jesus, o Senhor te leva a 1 milhão, mas 1 milhão sem Jesus te levará a nada. Se o que você está fazendo não vem da presença, não vem da parte de Deus, você está caminhando em vão. Se o seu relacionamento não foi algo estabelecido por Deus, você está perdendo os ricos e abençoados dias que você tem sobre essa face da terra. Se você tem conquistado coisas de maneira ilícita, em vão você está sacrificando, trabalhando, se desgastando, porque o Senhor não é abençoador disso. O que vem de Deus é simples, é leve, te traz paz. O que vem de Deus te coloca numa posição de honra. O que vem de Deus te traz alegria e gozo. Ainda que venham tribulações e dificuldades, o que vem da parte de Deus é com Deus e o Senhor te fará, ainda que no meio de circunstâncias difíceis, passar por elas em alegria. O que vem de Deus, te dá paz. O que vem de Deus te dá paz. Não tente colocar vinho velho em odres novos. Vai se romper. Busque um tempo novo em Deus para a sua vida. Eu vim aqui para essa noite. Eu acredito que não foi para te falar sobre essa parábola, não. Foi para te falar, meu irmão, minha irmã, entrega sua vida para Jesus. Se você está vivendo nessa estrutura velha, entrega sua vida para Jesus. Não significa que você entrou na igreja, levantou a sua mão e falou, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, que as coisas mudaram na sua vida, não. Sabe quando as coisas mudam na sua vida? Quando você diz, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida, e se relaciona com Ele. E o relacionamento com Jesus
te traz uma nova mentalidade, renova a sua mente, te traz um novo estilo de vida. Conversão é você estar indo para a direita, dar a meia volta e voltar para a esquerda. É sair do norte para o sul. É girar 180 graus. Não é 360 não, senão você voltaria para o mesmo caminho. É girar 180 graus. É se você está indo para lá, agora você vir para cá. Isso é conversão. Se você não está fazendo isso, se você não mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a forma que você falava, as roupas que você vestia, a maneira que você conseguia obter seus recursos financeiros. Se você não mudou tudo isso, na verdade você não conheceu a Jesus. Você apenas ouviu falar dele. Se eu te perguntar, você conhece Ronaldo Fenômeno? Você vai falar comigo assim, jogador de futebol? É bem provável, Lionel Messi, é bem provável que todos vocês digam sim, eu conheço. Mas ele não conhece vocês. Ele não é amigo de vocês. Se você bater nas costas dele na rua, Lionel Messi, por exemplo, que é um cara hoje mais conhecido no mundo, ele vai te dizer quem é você, mas você conhece ele, mas ele não te conhece. Se você conhece, acha que conhece a Deus, mas não tem um relacionamento de intimidade com Deus, na verdade você só ouviu falar dele, mas você não tem vida com ele. Um pai, um filho, carrega o DNA do pai. Se você é filho de Deus, você carrega o mesmo DNA de Cristo. Então você tem que se parecer com ele, não apenas na palavra que se diz, saída da sua boca, eu conheço a Deus, mas nas suas atitudes do dia a dia. Eu te falo isso com um custo muito grande na minha própria alma. Foi necessário eu perder muita coisa, de eu chorar tanto e tanto, para eu estar aqui hoje diante de você, para te dizer isso. Foi com muito pesar, com muitas perdas, que eu tive que dizer, eu me rendo. Eu já tinha conhecido esse Deus, eu já tinha andado com esse Deus, mas as coisas desse mundo me atraíam mais do que esse Deus. E quando eu vi que não tinha mais sentido a minha vida, eu decidi abrir mão de tudo que fazia sentido nesse mundo para fazer isso que eu estou fazendo agora, trazer essa mensagem para você. Foi com muito custo, foi com muita dor, foi praticamente com a perda de tudo que eu achava que era importante para mim. Mas o mais importante para mim é estar aqui diante de você. O mais importante na minha vida é fazer isso aqui que Deus me chamou para fazer. Eu não estou fazendo isso aqui para ficar rico. Eu não estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou fazendo isso aqui para ficar famoso. Eu não estou fazendo isso aqui por mim, não. Se fosse por mim, eu não queria estar aqui. Eu vou ser muito sincero. Eu não queria estar aqui. Minha esposa é testemunha disso. Eu não queria estar aqui. Mas por amor a Deus, por temor a Ele, por saber que eu carrego o DNA dele dentro de mim, através de Jesus Cristo, eu estou aqui hoje para te trazer essa palavra. É com muito temor que eu te trago essa palavra. E é com muito amor também. Não espere que Deus te tire tudo. Não espere que Deus te leve ao pó, para que você tenha uma vida de comunhão com Ele. Uma vida de intimidade com Ele. Busque a Ele enquanto você pode achar. Você não sabe se você vai morrer nessa noite. Nós não sabemos se nós deitamos agora e se amanhã cedo nós acordamos. Nenhum de nós sabe. Nós só temos uma convicção, de que se nós estivermos com Cristo, ainda que nós morramos, nós viveremos eternamente com Ele, que é o que a Bíblia nos diz. E eu creio nela sobre tudo e sobre todos. Se você ainda não fez isso, uma ruptura com o seu passado, se você ainda não fez isso, uma ruptura com a estrutura que você vivia, a estrutura desse mundo, rompa hoje. Declare hoje, audivelmente agora, para que todo o sistema, esse ecossistema chamado mundo, possa escutar que você rompe hoje com a estrutura velha para receber o novo de Deus. Você vai pôr vinho novo em odres novos a partir de hoje. Você vai permitir que o ser espiritual que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você vai ser
renovado por esse Espírito Santo de Deus nessa noite. E que a sua vida vai ser transformada de hoje em diante. Que esse DNA que está dentro de você, você vai fazer jus dele. Você vai fazer com que realmente tenha valido a pena o sangue de Jesus ter sido vertido naquela cruz por você. Entregue a sua vida agora para Jesus se você não é cristão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você se até declara um cristão, mas ainda está vivendo com a estrutura antiga, entrega a sua vida agora para Jesus. Rompa com o velho. Entrega a sua vida para Jesus agora. Para que Jesus faça tudo novo de hoje em diante. Que eu quero estar aqui. Eu quero que você escreva para mim. Eu quero que você coloque aí. Eu romperei com a estrutura velha. Eu aceitarei o novo de Deus para minha vida, ainda que me doa. Comenta aí para mim. Manda aí nos comentários. Adriano, eu quero romper com essa estrutura velha. É muito difícil para mim, mas eu quero romper com essa estrutura velha. Que nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Nós já vamos terminar a nossa live. E nós vamos orar para que Deus quebre essa estrutura velha que há dentro de você. Essa estrutura antiga, velha, essa estrutura que não se adapta à nova aliança. Essa estrutura que não pertence a Jerusalém celestial, que é onde nós vamos viver. Se você quer romper com essa estrutura antiga, escreve para mim. Eu quero romper com a estrutura velha. Eu quero viver o novo de Deus. Eu vou abrir mão do velho para que o novo de Deus entre na minha vida. Ainda que me doa. Porque, crê, meu irmão, vai doer. Eu não vou fazer tipo para você, não. Vai doer. Deixar o velho não é fácil. Mas o que Deus tem para fazer na sua vida, eu como boca de Deus, profeta de Deus nessa terra, eu abro a boca agora como profeta de Deus, eu posso te dizer, o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, o novo dele na sua vida vai mudar a sua vida. O novo de Deus vai entrar na sua vida e vai quebrar com os paradigmas, vai romper com estruturas antigas, mas o novo de Deus vai te levar a patamares que você ainda não conheceu. Deus vai te fazer pisar em lugares que você não pisou, conhecer coisas que você não conheceu, andar em lugares que você não andou, ter conhecimento como você nunca teve e saber ser cheio de sabedoria, e não de conhecimento apenas humano, mas cheio da sabedoria de Deus, ao ponto de pessoas de outros lugares te procurar para te pedir sabedoria por essa sabedoria, para te pedir conselhos, tamanha sabedoria que o Senhor há de colocar dentro de você a partir de hoje. Amém. Rompa. Manda para mim aí. Eu vou romper com o velho. Eu vou romper com o velho. Manda aí para mim. Eu quero o novo de Deus. Eu quero o novo de Deus. Nós vamos orar. Agora nós vamos orar. Deus, quero te agradecer por mais essa noite. Agradecer porque o Senhor falou conosco. Te agradecer porque o Senhor é bom o tempo todo, independentemente de nós. Deus, eu quero te agradecer pela bondade e misericórdia que o Senhor tem sobre nós. Obrigado porque o Senhor não use de tua justiça, mas da tua graça em nós e conosco. Obrigado porque o Senhor não aplica a justiça que era merecida, mas a graça que não era merecida é essa que o Senhor nos dá. Bendito seja o Senhor pela tua graça. Bendito seja o Senhor pela tua misericórdia. Bendito seja o Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, que independente de mim, o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia de hoje. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha romper com essa velha estrutura na vida de cada um desses que me escutam. Todos esses que estão ainda aprisionados por cadeias, por estruturas antigas, com medo de romper relacionamentos abusivos, com medo de sair dessa estrutura que o prendia, com medo, Deus, de como vai ser o meu amanhã. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer paz a esses corações para que rompa com essa estrutura antiga, para que se rompa essas cadeias que os prendiam, Deus, em pecados, em obstinações que não agradam o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame uma paz no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem que está nos escutando agora, Senhor, para que ele consiga romper com essa estrutura antiga e passar para o novo, para que esteja apto para receber o novo do Senhor a partir de hoje.
Em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa venha ser um odre novo para receber o vinho novo do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa encher de, Senhor, de paz. Que o Senhor traga espírito de discernimento, de revelação, para que esse homem, essa mulher, essa garota, vejam onde estão, Deus, aquilo que precisa ser rompido em sua vida. Que aquelas gavetas, Deus, que estão ali trancadas, que nem o Senhor podia mover-se agora, que o Senhor entre, rompa essas gavetas, Deus desfaça com tudo isso que não pertence ao Senhor, para que o novo do Senhor seja, Deus, absolutamente novo do Senhor seja e venha sobre a vida dessa pessoa que está nos escutando agora. Em nome de Jesus. Que a bondade do Senhor, Pai, que a bondade do Senhor seja com cada um de nós. Que nós saibamos suportar e atravessar por esse momento de ruptura do velho para o novo. E que a tua graça nos permita ver que será, Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor, essa ruptura. Em nome de Jesus nós agradecemos o Senhor. Te louvamos pelo benefício da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Nós esperamos vê-lo aqui de novo. Eu creio que amanhã, na nossa live de amanhã, é isso mesmo? É. Nossa... Às 20 horas, vamos falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. Sim, glória a Deus. Já vai preparando para saber qual tipo de solo que está no seu coração. Hein? É isso aí. E deixa aí nos seus comentários. Se você gostou, aponta com um aviãozinho e manda aí para os seus 200 melhores amigos. Manda aí para aquele parente seu, para o grupo de WhatsApp, para alguém que você acredite que necessitava escutar uma palavra como essa. Mande para ele. Nos ajude a difundir a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Porque foi por ele. Foi por um chamado dele que eu estou aqui hoje trazendo essa palavra para você. Amém. Foi com muito custo. Mas agora definitivamente para ele. Graças a Deus. Amém. Nos vemos, um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquem em paz. Amém. Que Deus os abençoe. 4h21, Amém. 1 minuto apenas. E Deus pode mudar a sua vida. Tchau. Som funcionando bem.